Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso curso de Python. E na aula de hoje, dando continuidade um pouco aqui aos nossos estudos das matrizes, listas, né, aqui no Python, hoje a gente vai aprender aqui a fazer, no caso, dois trabalhos aqui importantes com as matrizes e vamos aprender mais dois métodos muito legais aqui no caso para as listas, certo? Pois bem, aprendemos como que a gente pode criar uma lista, né? No caso, vamos pensar assim, para trabalhar com a matriz aqui no Python, a gente tem utilizado a estrutura da lista. E a gente aprendeu como criar uma matriz. Tanto seja ela aquela matriz quadrada, ou seja, aquela que a gente vai utilizar números simétricos, tanto na quantidade de representação de linhas, como números simétricos na representação de colunas, certo? Então ela vai ser, por exemplo, uma matriz 3x3, ela é uma matriz quadrada. 4x4 é uma matriz, no caso, quadrada também. Agora, uma matriz, por exemplo, 2x5, ela já é uma matriz não simétrica, certo? Mas, pois bem, até agora a gente trabalhou com as matrizes, com a matriz, usando a lista, com números pré-definidos, né? Então, por exemplo, eu crio lá uma lista, né? Crio aqui uma variável L, ela vai ser uma variável do tipo lista, né? Vai ser uma estrutura do tipo lista. Aí vamos supor que eu coloque lá, por exemplo, 1,2,3, e aí eu ponho aqui uma vírgula, abro uma outra lista, tipo, por exemplo, sei lá, 5,6,7, fecho essa lista, fecho a lista maior. Então, eu tenho aqui uma lista pré-definida, ela tem dois elementos, cada um desses elementos seria uma outra lista, então por isso a gente consegue construir aí uma matriz. Nesse caso aqui, vou trabalhar aqui for i in range 2, certo? A gente sempre vai trabalhar com o número de elementos da nossa lista principal, então por exemplo aqui vou trabalhar um for no range de 2 posições, e aí eu mando escrever a minha matriz, que é a L, na posição I, certo? Se eu mando imprimir, tenho lá uma matriz, no caso, de 2x3. Por quê? É uma matriz com duas linhas e temos aqui 1, 2, 3 colunas, certo? Então, o número de elementos da minha lista principal, ou seja, da minha lista externa, representam o número de linhas que a minha matriz vai ter. E o número de elementos dentro das listas de cada um dos elementos representa as colunas da minha matriz, ok? Pois bem, então, só que nós temos colocado valores pré-definidos. E se o nosso usuário tiver que digitar os valores da matriz, como que a gente recebe os valores na matriz? Pois bem, vocês lembram da nossa matriz que a gente criou, dos métodos que a gente utilizou na lista, que foi o método append? Pois bem, nós vamos utilizar o método append para inserir valores na nossa matriz. Então, como é que eu posso fazer isso? Tem duas maneiras. Primeiro é se eu sei o tamanho da minha matriz. E a segunda é quando a gente não sabe o tamanho da matriz. Certo? Aí, por exemplo, o usuário pode definir o tamanho da matriz. Mas vamos criar de uma maneira mais simples aqui. Ok? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que o usuário tem que preencher uma matriz 3x3. Então, é uma matriz quadrada, vai ter 3 linhas, 3 colunas, certo? Então, eu vou criar aqui uma matriz e ela vai ser vazia, por enquanto. Mas a gente sabe exatamente quantos valores vão ser inseridos nessa matriz. Então, crio ela vazia. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um for. Vou utilizar uma variável de controle do for, que eu vou chamar de i, certo? Eu poderia, por exemplo, chamar ela aqui de L, para linhas, certo? Mas eu vou colocar i, não tem problema. O nome da variável de controle vocês decidem, certo? Isso aí é relativo, você só tem que saber, no caso, certinho, o que cada um dos for vai representar, ok? Então, eu vou colocar aqui, for i in range. É uma matriz 3x3, então vou colocar um range de 3, certo? E é o seguinte,
eu preciso que dentro da minha matriz principal eu tenha outras, né, dentro da minha lista principal. Vamos usar o termo lista que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho aqui a minha lista, que eu chamei ela de matriz. Ela é uma lista principal. Ela, no caso, aqui está vazia. Mas eu preciso que aqui, cada um dos elementos seja, no caso, um elemento de lista também. Então eu preciso de 3 elementos aqui que também sejam uma lista. Então, como é que eu faço isso? Aqui, no meu primeiro laço for, eu vou colocar matriz.append, vou abrir os parênteses do meu método, certo? E vou passar como referência uma nova lista. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Para cada vez que o for passar aqui pela minha matriz, ele vai inserir aqui dentro dessa minha lista, certo? Uma nova lista, ok? E agora eu preciso fazer o seguinte, preencher esses valores. Então como é que eu faço? Vou colocar um novo for, eu vou chamar de for j, também num range de 3. Por que também num range de 3? Porque são 3 linhas. Então esse primeiro for vai controlar o número de elementos da minha lista maior. Então ele está me garantindo que vão ser 3 elementos e todos esses elementos vão ser do tipo lista, ou seja, que nem a gente fez aqui em cima, certo? Pois bem, então eu vou ter 1, 2 e um terceiro elemento que também vai ser do tipo lista. E dentro dessa lista interior é que a gente vai inserir os valores digitados pelo usuário. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Vou colocar aqui um matriz ponto. Na verdade, eu vou colocar matriz na posição i, né? Por que na posição i? Porque eu quero que ela esteja, no caso, na posição do elemento. Então, o j vai colocar dentro da lista, mas eu quero que seja no elemento 1, que é uma lista também. Depois ele vai passar para o elemento 2, depois para o elemento 3. E aí eu passo o meu append, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método input. Se eu quiser colocar valores do tipo numéricos, eu posso passar primeiro o int, não tem problema. Então, vamos passar um int. Vou colocar aqui um input. E aí vamos passar uma mensagem. Digite o valor. 2 pontos, um espacinho, fecha aqui o meu aspas, fecho o meu primeiro parênteses do input, fecho o meu segundo parênteses, que é do int, certo? E fecho o meu terceiro parênteses, que é do meu append. Eu tenho que sempre lembrar de fechar os parênteses de todos os métodos, ok? Uma coisa que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, é colocar uma referência para o usuário saber para onde que ele está digitando, certo? Então, eu poderia dizer assim, digite o valor da posição IJ, certo? Por quê? Porque senão o usuário não vai saber qual que é o... como é que se fala? Qual é a posição que ele está digitando. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, digite o valor da posição. E aí eu vou colocar uma máscara aqui e uma outra máscara aqui. E aqui a gente passa um ponto format. E no format eu vou passar o seguinte. I e depois J. Fecho o meu parênteses do format, certo? Então ele vai passar aqui, ó. Vou colocar 2 pontos aqui, só para facilitar. Então a gente tem aqui, ó. Digite o valor da posição do I e do J. E aí ele vai saber exatamente qual posição que ele está digitando, certo? Então, vamos dar um Enter aqui. Do outro, ó. Digite o valor da posição 00. Significa o quê? Eu estou no meu primeiro elemento da minha matriz. Lembra que as listas aqui no Python, elas começam no índice 0. Então, eu estou aqui no meu elemento 0, no meu índice 0. E aqui é um elemento que também vai ser uma lista. Perceba que a gente criou nessa posição 0
um elemento do tipo lista. E ele vai ter 3 posições normais. Então o que acontece? A posição 00 é a posição do primeiro elemento 0, que é uma lista, e depois o 0 dessa primeira posição dessa sublista, certo? Então vamos lá. Digite o valor da posição 00. Vou colocar aqui 1. Digite o valor da posição 01. Agora eu estou falando do seguinte. Eu estou falando do primeiro elemento, índice 0, e do elemento de índice 1, ou seja, o meu segundo elemento da minha lista, daquela lista interna. Eu vou colocar aqui 1 e o 02 vou colocar 1 também. Agora, ele vai mudar o índice do i, vai criar uma nova lista, que seria o meu segundo elemento, e vai começar a preencher também essa nova lista. Então, 1, 0. Vou colocar aqui, ó, 2, 2, 2. Depois, 2, 0. Vou colocar 3, 3, 3. E aí ele termina. Então, a gente preencheu a nossa matriz de forma completa. E agora, se eu mandar exibir a matriz, ó, matriz, perceba que eu tenho aqui uma lista externa maior. Essa lista ela tem 3 elementos, ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Cada um desses elementos se transformou também numa lista. Então, meu índice 0 da minha lista matriz é uma lista, meu índice 1 da minha lista matriz também é uma lista, e meu índice 2 também é uma lista. Então, eu tenho lá matriz com a primeira lista tendo valores 1, segunda lista tendo valores 2, terceira lista tendo valores 3. Isso representa basicamente as nossas linhas. Então, se eu passar aqui, ó, um for i in range 3 e mandar exibir em forma de uma matriz mesmo, print matriz na posição i, ele vai escrever aqui a matriz para mim. Então, eu tenho os elementos da minha primeira linha, os elementos da minha segunda linha e os elementos da minha terceira linha. Então, basicamente, é assim que eu vou criar a minha matriz. Ah, mas e se eu não sei quantas posições a minha matriz vai ter? Bom, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, vai trabalhar com o índice de referência que o usuário passar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma variável linhas, que vai receber um int, um input. A gente passa a mensagem, digite o número de linhas. Vamos armazenar aqui 2 linhas. E a gente coloca aqui um colunas, também de um método int, através de um input, onde o usuário digita o número de colunas da nossa matriz. E aí ele vai dizer lá que a nossa matriz vai ter 3 colunas. Então, vai ser basicamente uma matriz igual essa aqui, ó, 2 e 3, certo? E agora a gente trabalha o seguinte, a gente vai criar aqui a nossa lista, certo? E dentro do for, a gente vai utilizar as variáveis de controles. E no range de linhas, e aí eu tenho lá lista.append, igual a gente fez no exercício anterior, e o meu for j no range de colunas. Eu faço igual eu fiz aqui em cima. Vou copiar aqui, ó, essa linha toda aqui, só para facilitar. A gente cola, só que aqui em vez de matriz a gente vai colocar em lista, né, que foi o nome que a gente deu. Então, lista na posição i, append vai receber o valor. E aí eu mando rodar. Ó, digite o valor da posição 00. Eu não pedi 2 linhas e 2 colunas, então ele só vai passar aqui 3 vezes de 01, 0001, 02, depois 10, 11, 12 e acabou. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, acabou. Se eu mandar exibir a minha lista, eu tenho ela 2 por 3. Só que perceba que aqui no caso a gente está fazendo no Python Shell, né, no modo interativo. Então por isso que fica desse jeito. Mas se eu fizesse isso aqui produzindo num documento, eu teria aqui como executar várias vezes e eu poderia dizer quais são os números de linhas e os números de colunas que eu vou estar trabalhando, sem problema nenhum, certo? Então é assim que a gente faz com que o nosso usuário diga quais são os valores que vão estar na coluna e é assim que a gente consegue trabalhar com as posições, correto? E aqui no caso a gente pode também determinar que o usuário, além de dizer o número os valores que vão estar na nossa matriz, a gente pode fazer com que ele diga exatamente quantas linhas e quantas colunas a nossa matriz vai ter. Com relação a listas, tem dois métodos legais que a gente pode estar trabalhando, que a gente não viu na aula de métodos. Quais são esses métodos? Vamos imaginar o seguinte, trabalhar com listas. Vamos esquecer um pouco aqui o conceito da matriz, certo? Isso a gente vai misturar tudo num exercício que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo de exercícios, ok? Mas apenas para que vocês conheçam mais dois métodos que vocês podem acabar utilizando bastante, que é o seguinte, né? A gente aqui trabalhou com o método append, já utilizamos a função len, já utilizamos o método count. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu vou criar um vetor aqui, então é uma lista única, certo? Eu vou chamar ele aqui de vetor. E eu vou colocar os seguintes valores. 8, 7, 1. Opa, deu um enter errado aqui. 8, 7, 1. Vou colocar aqui agora um 9, 2, 0, 4. Tá bom. Se eu mando exibir o meu vetor, ele vai exibir na ordem que eu digitei os valores. 8, 7, 1, 9, 2, 0, 4. Existem dois métodos que a gente utiliza dentro das listas para trabalhar com a ordem como eles são exibidos. Ou seja, como é que funcionam esses métodos? Vamos imaginar o seguinte. Eu quero exibir essa minha lista, só que ao contrário. Ou seja, eu quero que o primeiro elemento seja o 4, o segundo elemento seja o 0, o terceiro elemento seja o 2 e assim por diante. Ou seja, eu quero inverter a posição da minha lista. Eu poderia criar dois for, percorrer a minha lista, fazer com que os valores fossem modificados de posição, utilizando a posição do insert, modificando, removendo, mas tem um método muito mais fácil. O Python ele facilita muito a nossa vida quando a gente está trabalhando com estruturas de dados. E um método que a gente pode utilizar para inverter a nossa lista se chama reverse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o meu vetor ponto reverse. Ele é um método, eu vou abrir e fechar parênteses. Porém, o que eu vou fazer? Eu não quero perder a ordem da minha lista aqui. Então eu vou adicionar esse aqui numa outra variável. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada vetor inverso. E ele vai receber o quê? Ele vai receber o vetor reverse, certo? Então eu vou pegar essa variável que eu estou criando agora, vou receber esses valores de lista, só que invertidos. Então, dou um Enter. Se eu mandar exibir agora vetor, ele vai continuar exibindo para mim. Na verdade, ele inverteu de qualquer jeito. Ele vai trazer aqui para mim o meu vetor, certo? E o meu vetor inverso também, ó. Vetor inverso não está vindo. Bom, então o que acontece? Ele vai trazer aqui para mim os meus valores, ó. O método reverse, ele vai inverter a posição dos meus valores. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 8, 7, 1, 9, 2, 0, 4, que foi como eu trouxe os valores, e depois eu inverti a posição. No caso aqui, o que acontece? Eu criei o método na minha variável, ele não atribuiu na minha vetor inverso, certo? Não, tudo bem, ele não atribuiu, mas ele inverteu a posição da minha lista.
Então, se eu passo o vetor, ele vai trazer 4029178, ou seja, exatamente os valores que eu tinha, só que invertido, certo? Eu posso utilizar o reverse novamente, colocar aqui, ó, vetor.reverse, e ele traz de volta a minha lista como ela foi criada, certo? Porém, também tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Vamos imaginar que o usuário entre com os valores como eu coloquei, ó, 8, 7, 1, 9, 2, 0, 4, ou seja, fora de uma ordem. Eles não estão numa ordem nem crescente e nem decrescente. Então vamos imaginar que eu quero que essa lista seja exibida na forma crescente. Eu quero que seja do menor para o maior. Eu posso passar o seguinte, vetor.sort. Esse método vai fazer o seguinte, ele vai ordenar a minha lista. Então, se eu mandar exibir agora vetor, eu tenho a minha lista de forma ordenada. Perceba que aqui eu entrei com os valores de forma desordenada, né? Nem crescente nem decrescente, eu coloquei simplesmente os meus valores aleatoriamente. E quando eu utilizei o sort, eu coloquei para ele vir do menor para o maior. Aí vamos supor que você precisa fazer com que essa lista seja exibida, na verdade, do menor para o maior. Agora é só você aplicar o reverse. Vetor.reverse. E quando você exibir, você tem lá os valores do menor, do maior para o menor. Certo? Então esses são dois métodos que você pode utilizar bastante. Isso a gente também consegue utilizar nas matrizes e a gente na nossa próxima aula vai fazer um exercício aí misturando todos esses métodos, conceito de matriz e trabalhar mais um pouquinho para fixar os conceitos da estrutura de dado de lista. E depois nós vamos avançar para outras estruturas de dados, ok? Eu espero que você esteja gostando desse curso. Se gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa nos comentários que eu procuro responder a todo mundo. E se não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Um forte abraço e bons estudos. Fui!